A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 58. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Então Jesus está em Cafarnaum, uma cidade litorânea, está à beira-mar. E ele vai ensinar por parábolas. São histórias. E ele vai contar para nós a parábola do semeador. E olha que forte, o semeador saiu a semear. Então, aqui já começa. Tu és semeador, eu sou semeadora. Nós estamos semeando. Nosso papel é semear. A nossa função, o nosso trabalho, a nossa missão, o nosso chamado é semear. Tá bem claro, o semeador saiu a semear. Por onde quer que tu fores, onde tu sair, por onde tu andar, tu tem que semear. E as boas sementes são aquelas que glorificam a Deus. Mas nós estamos sempre semeando. Às vezes, não são boas sementes. O semeador saiu a semear. A gente sabe, se tu já plantou alguma coisa, tem sementes que falham. Tem sementes que não germinam. Tem sementes que viram outra coisa às vezes. Sabe, comprar gato por lebre? Um ditado popular. E aqui Jesus está deixando bem claro. O semeador saiu a semear. O teu trabalho é semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui o semeador saiu a semear, mas existe diferentes tipos de solo. Uma semente, ou algumas sementes, né? Como é que ele diz? Uma parte caiu à beira do caminho. Então, quer dizer, algumas sementes caíram na beira do caminho. Outra em solo rochoso. Outra entre os espinhos. E uma parte em boa terra. E aí vem essa parte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, tu vai precisar de discernimento espiritual. Tu vai precisar de sabedoria do alto para entender. Quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, não basta ter ouvidos, tu tem que escutar. Ah, mas eu ouço. Quem tem ouvidos, ouça. Escute, preste atenção. Porque o Senhor vai nos explicar esta parábola. 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Lembra que eu falei bem no início que Mateus ele traz com muita ênfase essa diferença entre multidão ou multidões e os discípulos. E eu até falei para vocês no Sermão do Monte que os discípulos se aproximavam. Os discípulos são aqueles que seguem. Os discípulos são aqueles que estão junto com Jesus. E as multidões são os distantes, os
descompromissados, os curiosos, os que querem saber, quem é, hein? Quem é? O que ele está falando? Essas são as multidões. Ao que Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, quem tem ouvidos, ouça. Tu quer discernir os mistérios? Tu tem que ser discípulo. Tu entendeu? Tem coisas que o Senhor vai revelar só para os íntimos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O que é temer? É amar, é adorar, é obedecer, é servir. Então, há mistérios do reino dos céus que é revelado apenas para os discípulos. E para as multidões não. 12. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Aí tem gente que você não entende nada. Isso aqui é Isaías, é o profeta Isaías, capítulo 6, 9 e 10. O que está sendo dito aqui? Jesus, ele é um tesouro, ele é precioso. Ele é o nosso Salvador, ele é a nossa herança, a nossa porção, ele é tudo que nós temos. E isso é para aqueles que querem, que buscam. Lembra que o reino de Deus é tomado por esforço? Tu tem que querer, desejar ardentemente. Então, não é para baratear, negociar, dar as santas pérolas aos porcos, aos cães, lembra? Então, as parábolas é uma forma de fazer com que quem realmente quer, quem está interessado, quem ama de verdade, quem teme de verdade, busque. Busque a revelação, busque meditar, busque estudar, busque ler, busque ouvir. A pessoa vai querer, ela vai se esforçar para receber aquilo ali. Não é algo banal, não. Tu não vai dar aquilo ali para quem não dá valor. É o das pérolas. É uma joia preciosa. Logo, logo tu vai entender que ele vai falar de outras parábolas, tá? Vamos continuar. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Porque eles estavam diante do Senhor Jesus, do Deus encarnado, o Messias, o Salvador. E muitos ali estavam apenas curiosos, ouvindo um homem sábio, um profeta. Outros realmente queriam um Salvador. Outros estavam querendo se converter, mudar de vida, se arrepender dos seus pecados. Queriam um Senhor para seguir, para obedecer. Então, de novo, é aqui que se separa as multidões dos discípulos. 18. Ouçam. Portanto, o que significa a parábola do semeador? Porque se para as multidões a história é essa, o semeador saiu para semear, beira do caminho, solo rochoso, espinhos, boa terra, tá, eles ouviram a história, mas o discípulo quer entender.
O discípulo quer explicação. O discípulo quer revelação. O discípulo quer ler a Bíblia, quer orar, quer ouvir a voz do Espírito Santo, quer silenciar o seu coração, a sua mente, se conectar com Deus para ouvir a explicação, para receber a revelação, a sabedoria, o discernimento. É isso que um discípulo faz, quer aprender. Eu, como professora, eu sei, é o aluno que gostava de aprender, que queria estudar e o que fazia só para se livrar, né? É isso. A diferença é gritante. A gente sabe quem ama, quem quer realmente e quem tá só fazendo de conta. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus está deixando bem claro. A semente cai na beira do caminho e o que o maligno faz? Ele arrebata o que foi semeado. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Desculpa, eu li e não expliquei. A angústia e a preocupação. Esse é quem? É o solo rochoso. Ele tem pouca raiz em si mesmo. Agora sim, o 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Gente, é o seguinte. Ela tá entre os espinhos. Então ela não consegue crescer e se desenvolver, porque ela tá ainda entre os espinhos. Uma grande preocupação com a vida, uma ansiedade, né? E a fascinação das riquezas, quer adquirir, quer ganhar, ambição, quer tá aqui, sabe? Ainda tá aqui nessa terra. Os espinhos sufocam. E 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, graças a Deus, tem os que ouvem, tem os que recebem, tem aqueles que são a boa terra. Não estão no meio do caminho, não estão no meio das pedras e não estão no meio dos espinhos. Não, é uma boa terra. Recebem e dão frutos, produzem a 100, a 60 e a 30 por 1. 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, olha o não, com ponto de exclamação, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, olha só, o inimigo semeou o joio enquanto dormiam. Olha que forte isso. Quando a gente não está de olho aberto, quando a gente não está vigilante, quando nós não estamos atentos, o inimigo vem e semeia o joio. E aí nós vamos ter que conviver, porque só
na colheita que vai ser separado. Sabe os bodes das ovelhas? 31. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, e um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Aí o que eu destaco nessa parábola? Quando cresce é maior. Quando cresce. Então, é um processo. Nós precisamos crescer em Cristo. Crescer na palavra. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer no Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Quer dizer que vai aumentar, vai crescer. Enchei-vos, vai transbordar, vai completar. É um processo. O reino de Deus, o reino dos céus, a palavra de Deus em nós é um processo. E tem pessoas que estão há 30 anos, bem pequenininhas assim, ó. Aquelas folhinhas que saíram da terra nunca deram fruto. Nunca mudaram de vida. Nunca fizeram nada. Aqui está dizendo, o reino de Deus cresce. É maior, quer dizer, é grande. Todo mundo vê. E aqui nós temos uma citação nesta parábola que o Senhor Jesus está contando. Ezequiel 17, 23. Nós precisamos entender que nós somos árvores plantadas pelo nosso Deus. E as aves do céu vêm se aninhar nos nossos ramos. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos aqui para dar bons frutos, para sermos uma árvore boa. E além de ser uma árvore boa, que dá bons frutos, ela ainda atrai as aves do céu. E elas se aninham. Isso o que eu entendo? Comunhão, compartilhar, ser uma bênção. É isso que o reino de Deus faz. É isso que o reino dos céus é semelhante. 33. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aí o que eu destaco nessa aqui? Até ficar tudo. Quer dizer, misturou nas 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, de novo, é a mesma coisa, é um processo. Desenvolvendo a salvação com temor e tremor, foi o que o Paulo disse. Tu tem que crescer até ficar tudo levedado. Esse fermento aqui é o sentido de que tu recebe a palavra, tu recebe a salvação, tu recebe a semente, mas aquilo tem que tomar conta de todo o teu ser. Como um fermento que tu coloca na farinha e tu quer que aquele fermento misturado com a farinha faça com que tudo cresça. Tudo fique levedado. Toda a tua vida. Corpo, alma e espírito. É teu trabalho? É a tua forma de falar? É o teu entretenimento? São os teus relacionamentos? É na igreja? É na leitura da palavra? É na oração? É no jejum? Tudo vai ficar levedado. O reino de Deus, o reino dos céus, a presença do Espírito Santo em nós tem que levedar tudo. 34. E aqui fala de uma mulher, né? Jesus, na sua sabedoria, ele tá falando de várias formas para ver se tu entende uma delas, né? Falou como a semente, falou do joio, falou do grão de mostarda, agora tá falando da mulher, da farinha, do fermento. 34.
Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Então, ele falava com as multidões por parábolas, porque as multidões não eram os discípulos. Claro, às vezes a pessoa está na multidão, mas ela quer de verdade ser discípulo. Então ela deixa de ser multidão e vai passar a ser discípulo. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esse texto aqui, ó, é do Salmo 78, verso 2. Salmo escrito por Asaf. Então, tu vai abrir a boca em parábolas. Tu vai contar histórias, coisas ocultas, enigmas. E quem realmente tiver interesse, vai ir atrás. Vai buscar. Como nós estamos fazendo. A gente está lendo a Bíblia. A gente está buscando. A gente quer aprender. A gente quer obedecer. A gente quer ouvir. A gente quer que a nossa fé cresça. A gente quer que tudo fique levedado. A gente quer que a árvore cresça e seja tão grande que as aves venham se aninhar nos galhos. A gente não quer dormir, não quer ficar distraído para deixar o inimigo plantar coisas na nossa lavoura e no nosso campo, no nosso terreno. Não, aqui não, entende? A gente quer ser boa terra, por isso a gente está lendo a Bíblia todos os dias. 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, ele contou a parábola e os discípulos, quando tiveram a oportunidade, perguntaram: Jesus, explica. Desenha para nós, porque a gente não entendeu. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus explicou bem direitinho. E o que eu destaco? No fim dos tempos. Porque pelos frutos tu vai conhecer a árvore. Mas nós sabemos que muitas coisas acontecem com essas árvores, né? A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tu tem que perseverar até o fim. É todo dia. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É inverno, é verão. É dia de sol, é dia de chuva. É todo dia, é todo tempo. É de manhã, é de noite. Nós precisamos perseverar até o fim dos tempos. Até a volta do Senhor Jesus. Aquele que pensa que está de pé, olha que não cai. Quantos se desviaram, né? Quantos abriram mão? Quantos cederam às tentações? Quantos se afastaram da palavra de Deus? Começaram a ouvir doutrinas, sofismas, mentiras. Então, eu destaco isso. No fim dos tempos. E aí tem outra citação. Como eu digo, eu não sei como é que tá na tua Bíblia aí, mas aqui na minha é uma citação de Daniel, capítulo 12, verso 3. Que os justos resplandecerão como o sol. E aí tu tem que lembrar daquele versículo que também eu amo, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito.
Então, até iluminar. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos tido dias muito frios, ventosos e nublados, que não tem o sol. E aquele monte de nuvem, aquela neblina, e o sol ali lutando para aparecer. Às vezes ele vai aparecer 2 horas da tarde. Então, os justos vão resplandecer como o sol. Nós temos que resplandecer. Isso também é perseverança. Isso também é processo. Isso também é fé, obediência. Isso também é renúncia. Isso é disciplina. Porque não é porque o dia nasceu que tem sol. Não, o justo vai resplandecer como o sol. Ele vai ter que perseverar para que o sol brilhe, para que ele resplandeça, para que ele apareça, para que ele seja uma referência, para que ele seja sal da terra e luz do mundo, que é o que a gente tem falado. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente vive ainda, para ser sal e para ser luz. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quanto mais de Deus houver em nós, mais nós vamos brilhar. Não era assim com Moisés? Falava com Deus, perto de Deus, intimidade com Deus, o seu rosto brilhava. Então, o reino de Deus, o reino dos céus em nós, vai resplandecendo, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até que o sol desponte, todo mundo tenha certeza, é o sol, tá brilhando, tá resplandecendo. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha outra comparação que o Senhor Jesus está falando. Um tesouro. Eu encontrei meu tesouro. Eu encontrei o amor da minha vida. Eu encontrei a boa parte. Eu encontrei meu Salvador. Nada valia, nada. Eu achava que isso valia, que isso era importante. Não, porque eu não conhecia Jesus. Quando encontrei Jesus, eu descobri que é um tesouro. E aí olha o que diz, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quer dizer, nada mais importa. Eu encontrei o meu tesouro. O resto tudo é o resto, porque Jesus é o meu tesouro. Então o reino de Deus é o nosso tesouro, é a nossa porção, é a nossa herança. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Então, esse aqui é parecido com o outro, mas esse, qual é o que a gente destaca aqui, ó? Ele negocia e procura boas pérolas, quer dizer, é alguém que estava buscando, é alguém que já estava num certo nível, porque ele negociava e procurava boas pérolas. Então ele sabia que existiam boas pérolas. Só que quando ele encontra Jesus, a pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tem e compra a pérola. Ele não vai mais procurar outras pérolas. Ele não vai procurar boas pérolas, porque ele encontrou a grande pérola, a mais importante, a número 1. Vocês viram que coisa mais linda esse capítulo? Se a gente... Isso aqui também dá para fazer um estudo. Cada um dessas comparações. Isso aqui mostra cada tipo de pessoa. Tem pessoas que estão muito perdidas, né? Tem outras que estão tão próximas de encontrar pérola, porque elas já estão procurando pérolas. Elas sabem que existem pérolas e elas querem, mas tem uma que é de grande valor, que é o Senhor Jesus. 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia
E assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Ó, o fim dos tempos aqui. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, outra coisa que eu falo muito para vocês. Por quê? Porque a Bíblia é escrita dessa forma. Os bons e os maus. Os justos e os injustos. A luz e as trevas. O dia e a noite, né? Sempre temos essa comparação. Então aqui está deixando bem claro que no fim dos tempos, os anjos vão separar os maus dos justos, os bons dos ruins. 51. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então agora, mais uma comparação. Um pai de família que tira coisas novas e coisas velhas. Se nós, né, esse capítulo também é grande, 58 versículos, se nós estudássemos, aprofundássemos mais cada uma das parábolas, tu ia ver que abrange tudo assim. E agora ele fala de um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Nós estamos estudando a Bíblia. E quantas vezes a gente vai e volta? Quantas vezes um texto parece que fica esquecido e daqui a pouco ele é renovado, ele é relembrado, ele é ensinado de uma outra forma, a gente aprende algo. Então, um pai de família, ele tem coisas guardadas no seu depósito, coisas que são novas, mas ele tem coisas que são velhas. E nós devemos renovar, porque Deus faz isso, renova todas as coisas, né? Então, a vida com Cristo, a vida com Deus, é um renovar diário. Tu tá renovando coisas velhas. Tu tá aprendendo coisas novas. Tu tá vivendo algo que é dinâmico. Exatamente como nós aqui. A gente estava no Pentateuco, vamos dizer assim, revisitando coisas velhas, né? Coisas antigas. E o que acontecia? Ali naquele contexto histórico antigo, velho, apontava para o novo. Aí a gente vinha para o Novo Testamento, justamente para os evangelhos, ou para Paulo, ou para o Apocalipse. Aí agora tu tá aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus. E o que a gente várias vezes faz? Retoma aquela profecia antiga, aquele texto bem mais antigo. Então a palavra de Deus é assim. Tu não pode jogar fora nada. Ó, coisas novas e coisas velhas. Ele tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu tenho muita lembrança de coisas que os meus avós falaram, que os meus pais falaram. E coisas que eu ouvi hoje, que eu aprendi hoje. Tu tá lendo a Bíblia hoje. E às vezes tu tá lembrando de coisas antigas que teus pais te ensinaram. Ou um pastor, um líder, alguém. Então a vida é assim. Coisas novas e coisas velhas. Coisas que tu pensa que tu já sabe. Isso aí tá tranquilo. Daqui a pouco Deus renova. Também cânticos. Eu lembro de cânticos de quando eu era criança, adolescente. Mas também tem cânticos que a gente aprendeu semana passada. Então, a vida cristã, o reino dos céus, é feito de coisas novas e coisas velhas. Que não é no sentido de coisas velhas que não servem para nada. Não, de coisas antigas, memoráveis. Lembra do memorial? Coisas que são importantes, que são valiosas, mas são antigas. Tem um momento para aquilo. E tem o que é novo, o vinho novo, que nós devemos buscar, o cântico novo, uma vida nova,
novidade de vida. A Bíblia fala muito sobre isso. E nós estamos fazendo literalmente. A gente estudou o Antigo Testamento, o Pentateuco, e agora estamos estudando o Novo Testamento, os Evangelhos. 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Olha a pergunta que eles fizeram. Da onde que ia vir? De Deus, da autoridade, né? Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Lembra no outro capítulo? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus? Pois bem, Jesus, ele saiu de Cafarnaum e foi para Nazaré. E lá eles dizem: mas como que pode? Da onde que veio isso? Tipo assim, esse guri aqui, a gente fala, troquei tuas fraldas, no caso, né? Tipo assim, te conheço desde piá, desde guri. De onde é que veio essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Ele não é o filho do carpinteiro? Por quê? Porque ele estava em Nazaré. E eles viram ele criança, ele adolescente, ele um jovem. Eu imagino, submisso, sujeito, obediente ao pai, à mãe. E agora, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, cheio de poder. E aí vem um texto que corrobora com o que a gente viu no outro capítulo. Maria, a mãe, os irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Por que não fala do pai? Porque acredita-se que o pai já tivesse falecido, né? Que José tivesse falecido. 56. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? Lembra que eu falei que tinha irmãs, irmãos e irmãs? Essa é a família de Jesus, a mãe, os irmãos e as irmãs. 57. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Profeta é desprezado, ou nenhum profeta tem honra, né, na sua casa, na sua terra natal. Jesus foi rejeitado em Nazaré. Jesus se tornou pedra de tropeço, de escândalo. E lembra que ele disse: bem-aventurados aqueles que não olharem para mim e virem em mim uma pedra de tropeço, de escândalo? Pois bem, aqui em Nazaré eles olhavam para Jesus e viam um ser humano, viam a carne, viam o homem, viam o filho da Maria, o irmão do Tiago, do José, de Simão e de Judas, o irmão das irmãs dele, né? 58. E qual é a consequência disso? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Paulo disse que a gente deve orar, pedir para que nunca mais a gente conheça ninguém na carne, que a gente não se apegue à carne, porque as pessoas mudam. No caso do Senhor Jesus, ele não pecou. Mas quantos de nós, para algumas pessoas, somos aquela versão pecadora, rebelde, soberba, né? Carnal. E Deus fez uma obra na tua vida, mas aquelas pessoas ainda te conhecem na carne, ainda te conhecem como tu era há 20, 30, 40 anos atrás. E elas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Porque sim, elas pararam no tempo, lá nas coisas velhas. Elas não viram o novo, não estão vendo o novo. E aqui Jesus está contando, está mostrando exatamente isso. Ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, poucos milagres
é consequência ou é o efeito de muita incredulidade. E aqui de novo, se tu quer viver uma vida nova, ter um novo nascimento, tu tem que te desconectar da carne e te conectar, te ligar ao Espírito.